O grupo de jogadores do Internacional esteve de folga neste domingo das atividades no CT Parque Gigante, o que aumentam os mistérios e preocupações em relação à situação de jogadores titulares que estão no departamento médico, como Ener Valencia, Johnny, Arangues e René. A gente vai falar mais sobre a situação dos 7 jogadores do Inter que estão no DM, a maior parte deles do time titular do técnico Eduardo Cudê. E se esse domingo é negativo por esse ponto de vista, é também por um resultado que aconteceu dentro do Campeonato Brasileiro e que poderá estar colocando o Inter na briga contra o Z4. A gente também repercute uma entrevista de Edenilson, ex-jogador do Internacional, que deixou o clube pela porta dos fundos. Ele fez críticas ao torcedor do Inter e falou mais detalhes e bastidores sobre a sua saída do Colorado. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito desse domingo, dia 19 de novembro de 2023, dentro do noticiário do Internacional, domingo de folga no CT Parque Gigante, com preocupações no departamento médico, mas esperança por parte da comissão técnica do treinador argentino Eduardo Cudê, e também o resultado muito negativo que aconteceu no Campeonato Brasileiro pode estar colocando o Inter na briga contra o Z4, e uma entrevista reveladora de Edenilson no assado do Duda Garbi. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet. Tu sabia disso? 20% de free bet no teu primeiro depósito usando o código DIAS. Corre lá na KTO para dar uma brincada e, claro, ganhar uma graninha, botar um din-din no bolso e se divertir jogando em futebol, tênis, basquete na NBA. Tem de tudo para tu brincar lá na KTO, tá certo? Bom, pessoal, nesse domingo, dia 19 de novembro de 2023, o Inter esteve de folga das atividades no CT Parque Gigante, se reapresentou depois de 4 dias de folga, perde pro Palmeiras no outro sábado por 3-0 lá em Barueri, 4 dias de folga, se reapresentou na quinta, treinou quinta, sexta, sábado, domingo de folga, reapresentação amanhã, pela manhã no CT Parque Gigante, 10h30, e aí a grande expectativa em relação aos jogadores que estão no departamento médico. São 7 jogadores no DM, um deles já fora da temporada, que é o Matheus Dias, com uma lesão muscular na coxa direita. O Inter vai ter que avaliar as situações de René e Hugo Malo, que estão há mais tempo no DM, a tendência é que voltem a trabalhar com bola durante essa semana, que tiveram lesões musculares na coxa esquerda, já estão na parte final dessa recuperação, e quem sabe podem aparecer aí à disposição do Cudê para o jogo do próximo domingo, dia 26, contra o Bragantino, 18h30, no Beira-Rio. Expectativa também pela situação do Dalbert, que teve um problema no músculo anterior do joelho direito. O Inter até divulgou como joelho, mas o que eu ouvi no bastidor é que é um músculo atrás do joelho que sentiu dor. O Dalbert é a maior incógnita aí desses jogadores no DM. O Arangues teve somente desgaste físico, mas também tá fora do jogo contra o Bragantino. Ele e o Alan Patrick levaram o terceiro cartão amarelo e não jogam no próximo domingo. Johnny, que teve uma entorse no tornozelo direito, foi cortado da seleção norte-americana. E o Ener Valencia, que foi cortado da seleção equatoriana com desconforto na coxa direita. Essa é a situação dos 7 jogadores. Além desses 6, o Matheus Dias, como eu disse antes, tá fora já da temporada, o garoto volante que voltou recentemente da seleção pan-americana. Bom, pessoal, apesar do Inter estar cumprindo essa data FIFA, o Inter recebeu ontem um resultado muito negativo no Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro ainda está rolando durante a data FIFA para aqueles clubes que têm rodadas atrasadas. Um deles é o Cruzeiro. O Cruzeiro, que era, no início da rodada, o 17º com 37 pontos. O Inter é o 13º nesse momento com 43. O Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0. Um gol polêmico do Bruno Rodrigues. Tava impedido, não tava. Ele tava com o ombro na mesma linha do zagueiro do Fortaleza. O gol foi validado e o Cruzeiro saiu do Z4. O Cruzeiro, nesse momento, é o primeiro time fora do Z4 com 40 pontos, 16º colocado. O primeiro time dentro do Z4 agora é o 17º, que é o Bahia, com 38 pontos. Depois tem o Vasco, 15º, 40. O Santos, 42, o 14º. E aí vem Inter e Fortaleza, 12º o Fortaleza, 13º o Internacional. O Cruzeiro ainda tem mais uma rodada para cumprir, que será no próximo meio de semana contra o Vasco.
tá? Então é um jogo muito importante em Belo Horizonte pro torcedor do Inter ficar atento, porque se os dois empatarem, não deixa de ser ruim pro Inter, tá? Porque os dois vão estar cumprindo uma rodada atrasada, terão mais 4 jogos, assim como o Internacional, e vão ficar 2 pontos do Inter. Então, Colorado e Colorada tem que ficar atento nesse jogo e secar de todas as formas. Vai ter que escolher um lado, possivelmente. Eu não sei se o empate vai ser tão bom, tá? Eu acho que até talvez seja melhor um dos dois times vencer e colar no Inter, mas o outro ficar lá embaixo. Talvez seja até melhor para o Internacional, tá certo? Então, esse resultado ainda muito negativo nesse final de semana. Eu quero falar agora, pessoal, de uma entrevista, e aí eu tô aguardando um tempo maior desse vídeo para essa entrevista para falar e repercutir sobre a entrevista do Edenilson, ex-volante do Internacional, hoje no Atlético Mineiro, que deu uma entrevista no assado do Duda Garbi. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado no vídeo o link da entrevista completa na íntegra, é mais de 1 hora de bate-papo para vocês assistirem. O Edenilson que ficou aí bons 5 anos jogando com a camisa, aliás, 6 anos praticamente, não, deu 5 anos porque ele saiu no início desse ano, né? Ele chega em 17 para a Série B. Ele falou sobre o início da sua carreira nessa entrevista para o Duda Garbi, enfim, e falou sobre a sua passagem no Internacional. Eu quero começar aqui destacando, porque o Edenilson foi pivô de alguns momentos de insucesso do Inter nos últimos anos. Aquela caneta que ele leva do Marcelo Cirino, o segundo gol do Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil em 19, dentro do Beira-Rio, o gol que ele está impedido contra o Corinthians, e ele falou sobre essas situações. Ele destacou, por exemplo, sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, a final da Copa do Brasil de 19. Olha só o que ele disse. Eu estava sendo muito elogiado na época, tinha feito 2 gols contra o Cruzeiro na semifinal. Ali estava no final do jogo, a gente atrás do resultado e eu na lateral. E aí o cara pega a bola ali esperando para eu fazer a falta nele na linha lateral e ganhar tempo. Faltava 1 minuto. Seria uma burrice fazer a falta ali. Acabaria com o jogo. Não fazendo a falta, pelo menos tinha a chance de roubar a bola e ter um ataque e levarmos para os pênaltis. O Inter tinha perdido de 1-0, né? Gol do Bruno Guimarães no jogo da ida, e estava 1-1 naquele momento dentro do Beira-Rio. Um gol colocaria o jogo nos pênaltis. Ele tirou a jogada da cartola. Não queria fazer a falta para não dar tempo para eles. E depois, o Edenilson fala sobre o gol, que talvez tenha ficado muito famoso pela narração do Gustavo Villani, dos 41 anos, aquele jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, aquela última rodada que o Inter ficou por 1 gol de ser tetracampeão brasileiro. Ele disse: a situação que mais dói é a de 2020, só dependia de nós, sabíamos o outro resultado. A gente começou a ter ansiedade e a bola não entrava. O Cássio pegou tudo naquele jogo também. O Abel falou pra nós que a única coisa que não podia acontecer era eles perderem lá. O Flamengo perdeu pro São Paulo na última rodada e a gente não ganhar aqui, e foi exatamente o que aconteceu. E sobre o lance, ele até destacou que lembra de relance o Cuesta fazendo uma tabela e que tinha muita gente na frente. E que ele conhecia o Cuesta, que o Cuesta sempre dava um tapa pra linha de fundo antes de fazer o cruzamento. E por isso ele deu aquele passo já pra frente, porque ele achou que não ia estar impedido. Só que aí o Cuesta não dá o tapa pra linha de fundo e faz o cruzamento. E aí ele estava impedido, enfim, ele disse que, obviamente, não dormiu aquela noite depois daquele jogo, que só viu o lance 3 meses depois, mas que acabou ficando bastante marcado por isso. E aí, sobre esse momento de instabilidade em relação ao torcedor, principalmente, ele destacou que ele acha que é natural o torcedor vaiar, que se vai a Messi, se vai a Neymar, e tá cada vez mais aflorado no torcedor esse sentimento. Ele disse que ele não acha certo vaiar o jogador durante o jogo. Ele disse que é a opinião de cada um, mas que isso pode acabar ajudando o adversário, pode afetar outro jogador do próprio time desse atleta, e ele disse que não ajuda e que ele acha que vaiar depois do jogo é válido, mas que durante não ajuda em nada. Sobre ainda essa passagem no Inter, as vaias, enfim, ele disse que o problema que ele teve principalmente no Rio Grande do Sul foi a distorção dos fatos. Ele disse que na reta final ele era o capitão do time, então ele tinha que se posicionar e muitas vezes alguns fatos eram distorcidos e que teve muita pegação de pé em relação ao nome dele. Ele deu um exemplo de uma campanha publicitária que ele tinha que fazer, era com a Adidas, né? Ele era patrocinado, ainda é, se não me engano, pela Adidas. Ele tinha que postar uma foto da chuteira e ele estava sem muito tempo. Então ele pegou uma foto dele de jogo, borrou o resto da foto e deixou em evidência só a chuteira. E ele acabou borrando ele com o uniforme do Inter. E aí ele foi muito criticado por isso. Outros momentos ele citou que de fato pegaram muito no pé dele, seja da imprensa ou da torcida. Tanto que ele disse, quando não tá ganhando, acabam pegando alguns para Cristo, e foi o meu caso. O Edenilson também fala sobre a saída. Ele disse que era o momento de sair, respirar novos ares, que para todo mundo era bom, que infelizmente ele pegou um período do clube sem conquistas e que daí se cria uma pressão em quem já estava lá,
e ele até falou que o Mano conversou com ele sobre isso, o Mano Menezes era o técnico do Inter no final de 22 e que eles já tinham conversado sobre uma saída que seria melhor para ele no início de 23, e ele disse que tinham situações que eram ruins pro time, como essa das vaias, e que prejudicava o time e que ele não estava de acordo que isso acontecesse. Ele até falou sobre o fato do Kudê ter levado ele pro Atlético Mineiro, trabalharam juntos no Inter também, o Edenilson foi titular no Inter com o Kudê de técnico e o Kudê inclusive tentou levar ele pra Espanha, pro Celta de Vigo. Mas, se vocês querem acompanhar todos os detalhes, tudo que o Edenilson falou, primeiro comentário fixado tem o link para vocês assistirem a entrevista completa do Duda Garbi no assado do Duda para o Edenilson, volante ex-Inter, que hoje está no Atlético Mineiro. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.